Gente, alguém deve sair da live aí, por causa da que eu comecei a gravar, e quem sair, por favor, volta depois, tá? Enfim. Vamos lá, galera. Então, começando a nossa correção, o exercício número 1, que está 15 aí, fala que um pequeno container tem forma de paralelepípedo que pesa vazio 20 kg, ele tem 50 de altura e a base é um retângulo de base 3 decímetros e 400 milímetros. Ele pede para você considerar que ele está cheio com uma substância homogênea com 1,5 kg por litro e ocupa o espaço correspondente a 90% do seu volume externo. Bom, ele quer saber quanto pesa o container junto com o líquido. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, senhores, é determinar qual é o volume, né, ocupado por essa substância dentro do container, que é 90% do seu volume externo. E a gente sabe calcular o volume de um paralelepípedo, correto? Como é que calcula o volume do paralelepípedo? Muito bom. Comprimento vezes largura vezes altura, é tipo isso, né? Isso, é o produto das 3 dimensões. Vou fazer aqui um desenho mais ou menos, só para a gente ter uma referência, tá? Formato de paralelepípedo. Dá para entender o desenho? Ele falou que tem 50 centímetros de altura, 3 decímetros de base e 400 milímetros de comprimento. Galera, você vai reparar... então vamos lá, galera. Primeira coisa, ele falou que a substância pesa 1,5 kg por litro. Então, seria muito legal se eu conseguisse calcular esse volume em litros, não é isso? E você aprendeu que o volume em litros é igual ao volume em decímetros cúbicos. Lembra disso, galera? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, não é? Lembra disso? Sim, muito bom. Se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, significa que para calcular esse volume em litros, eu preciso calcular esse volume em decímetros cúbicos. Então, para justificar aí a entrada do conteúdo, eu vou converter todas as unidades para decímetro. 3 decímetros já está certo. 50 centímetros são 5 decímetros. E 400 milímetros são 4 decímetros. Tudo bem? Ó? Vou botar aqui a tabelinha para a gente lembrar. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. O decímetro já está certo, então eu vou botar aqui as duas outras para a gente ver. Ele falou que um lado tem 50 centímetros, então é assim que eu escrevo, 50 centímetros, e o outro tem 400 milímetros. Para passar de centímetro para decímetro, volta uma casa com a vírgula, 5 decímetros. De milímetro para decímetro, volta 2 casas com a vírgula, 4 decímetros. Então, alguém já falou aí, bem-vinda, Nayara. Como é que eu calculo o volume do bloco retangular? É o produto das 3 dimensões. 4 vezes 3 vezes 5, que vai dar 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60 decímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então esse volume é de 60 litros. Ok? Até essa parte aqui, galera, alguma dúvida? Ou escreve aí no chat, ou pode falar, tá? Não tem problema botar áudio, não. Tá ok? Tá ok? Sim, sim, ok. Nenhuma dúvida, então, na conversão, nem na multiplicação? Então, vamos para a parte da pegadinha da questão agora, tá? Ele quer saber qual é o peso, né, desse container com a substância. Ele falou que a substância é homogênea e pesa 1,5 kg por litro. Regrinha de 3, correto? Se cada 1 litro pesa 1,5 kg, então 60 litros
pesa X. Se você não errar a continha, eu espero que essa continha seja fácil para vocês, você vai chegar à conclusão que X é igual a 90 kg, correto? Então, qual é o gabarito? Ó, letra A, 60, letra B, 81, letra C, 90, letra D, 101 e letra E, 110. Então, o que tem 90 é o gabarito na letra C. E é claro que está errado. Tudo bem? Não é a letra C, tá, gente? Por quê? Porque esse daqui é o peso da substância. A substância homogênea ocupa um peso de 90 kg. Mas aí tem duas coisas ainda que a gente precisa fazer. Primeira coisa, essa substância só ocupa 90% do volume. E aqui eu achei o volume inteiro. Então, o que eu tenho que fazer para adicionar a minha resposta correta? Calcular 90% de 90 kg. Que dá 81 kg. Aí o gabarito já deixou de ser letra C, que era 90, e passou a ser letra B, que é 81. E eu te digo mais uma vez, se você lembrou do 90% e marcou a letra B, 81 kg, você errou também. Por que está errado? Porque esse é o peso da substância. O container, ele também tem um peso sozinho, que ele fala lá no começo do enunciado. Um container de 20 kg, nananana. E ele pediu para você calcular o peso da substância com o container. Então, o peso da substância com o container, eu vou chamar de peso total, é 81 mais 20, 101 kg. E agora sim, o gabarito na letra D. Viu que questão bonitinha? Então vamos lá, galera. Sobre a questão, primeira pergunta. Todos estão enxergando aí o quadro, como é que ficou a correção? Sim ou não? Sim, 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 sim. Tem alguma parte embaçada? Não, eu também acho que não. Bom, então vamos à resolução. Teve alguma parte da resolução que vocês não entenderam? Da conversão das unidades, do cálculo do volume, do cálculo do peso, ou ali da soma do total? Tem alguma parte que não ficou clara? Então todo mundo concorda que o gabarito é 101, letra D? Sim? Posso continuar? Senhores, não fiquem tímidos, tá? De tirar dúvida. Porque a gente está aqui justamente para tirar essas dúvidas que vocês possam vir a ter, tudo bem? Eu ajeitei a câmera e agora não apareço mais. Estou aqui, tá? Não esqueci de vocês. Próxima questão é a questão número 2, que está com o número 56. Vocês enxergam aí? Essa questão, ela fala sobre João e Maria. João e Maria acertaram seus relógios às 14 horas do dia 7 de março. O relógio de João adianta 20 segundos por dia e o de Maria atrasa 16 segundos por dia. Dias depois, João e Maria se encontraram e notaram uma diferença de 4 minutos e 30 segundos entre os horários que seus relógios marcavam. Em que dia e hora eles se encontraram? Eu acredito, senhores, do meu coração, que esse seja o tipo de pergunta que vocês mais devem detestar. Aquele tipo de pergunta que parece não fazer o menor sentido. Né? Mas, nesse caso, faz todo sentido matemático perguntar que dia e que hora eles se encontraram. Tudo bem? Vamos começar a resolução da questão da seguinte maneira. Bom, galera, olhando aqui para o quadro, eu vou fazer o seguinte, tá? Primeiro eu vou anotar as informações que ele me deu para depois chegar em alguma coisa, algum conteúdo para avançar. Tudo bem? A primeira coisa que eu vou anotar é a data de encontro. Esse primeiro encontro aconteceu às 14 horas do dia 7 de março. Então, 7 de março, às 14 horas. É um belo horário para marcar um encontro. Quem nunca?
Segunda informação que eu vou anotar, a segunda e a terceira, são o quanto os relógios deles adiantam ou atrasam. O relógio do João adianta 20 segundos por dia. E o relógio da Maria atrasa 16 segundos por dia. Tranquilidade? Dias depois, João e Maria se encontram e notaram uma diferença de 4 minutos e 30 segundos entre os horários dos seus relógios, né? Os horários dos seus relógios marcados. Em que dia e hora eles se encontraram? A gente vai supor que eles se encontraram, que no dia que eles se encontraram, os relógios estavam marcando a mesma hora, porque, bom, eles se encontraram às 14 horas, então não tem contradição nessa informação. Então, galera, repara o seguinte, ó, que por dia, a diferença, né, entre os relógios é de 36 segundos. E aí significa que a cada dia os relógios deles têm, o relógio do João está 36 segundos na frente do relógio da Maria. No dia seguinte, 72 segundos na frente, e assim por diante, porque aumenta uma diferença de 36 segundos por dia. Uma referência que não tem nada a ver, mas funciona, é você lembrar daquelas questões de velocidade relativa de física, né? Quando os veículos estão indo na mesma direção, né? Você soma as velocidades. Quando estão em direções iguais, você diminui as velocidades. Aqui um está adiantando, o outro está atrasando, então a diferença dos horários está ficando maior. É a soma das duas, vou botar assim, do que atrasa com o que adianta. Nossa, Casorina curtiu. E aí, quando eles se encontraram, eles repararam que a diferença era de 4 minutos e 30 segundos, né? Segundo encontro. Uma diferença de 4 minutos e 30 segundos. Então, galera, a primeira coisa que eu vou fazer depois de ter anotado essas informações é descobrir esse valor aqui da diferença, né, entre os horários em segundos. Bom, tá bom. Vocês concordam que 4 minutos e 30 segundos é a mesma coisa que 270 segundos? Faz a conta aí. Cada 1 minuto são 60. 1 é 60, 2 é 120, 3 é 180, 4 é 240, 240 com 30 são 270 segundos, tudo bem? E aí, galera, virou uma regra de 3, que eu não vou nem fazer regra de 3, vou fazer divisão direto. Se a cada dia a diferença é de 36 segundos, em quantos dias a diferença vai ser de 270 segundos? Essa é a pergunta, não é isso? Basta você contar quantas vezes o 36 cabe dentro do 270. Então, fazendo essa continha boba, basta eu fazer 270 dividido por... Vou botar dividido assim. 36. Quantas vezes o 36 cabe dentro do 270? Vou simplificar por 9. Simplificando por 9, significa que esse cara aqui vai dar 30 e esse cara aqui vai dar 4. 30 dividido por 4 dá 7,5. Então, se a cada um dia aumenta a diferença de 36 segundos entre os relógios, então, para a diferença ser de 270 segundos, tem quantidade de dias, tem que ser de 7,5. Então, nossa resposta é 7,5 dias. Ou seja, vamos para a resposta agora. Se eles se encontraram no dia 7/3, às 14, eu tenho que somar 7 dias e 12 horas. 7,5 dias são 7 dias mais meio-dia. Meio-dia são 12 horas, certo?
7 mais 7 dá 14 do 3. Repare que eu não somei as horas ainda, tá? Às 14 horas. E a essas 14 horas eu tenho que somar essas 12 horas aqui. 14 mais 12 dá 26. O dia só tem 24 horas. O que significa isso? Que vai passar de 24. Se vai passar de 24, vai virar um dia. Essas 26 horas são 24 horas, que dá meia-noite, mais 2 horas. Então, eles se encontraram no dia 15 de março, às 2 horas da manhã. Isso sim é um bom horário para marcar o encontro. É muito estranho quando vocês não falam nada, porque parece que eu estou falando sozinho. Bom, pelo menos no chat vocês estão rindo. Então, galera, vamos lá. Olhando aqui para a resolução e prestando atenção no que eu falei e no que eu fiz, a minha pergunta para vocês é: vocês entenderam aqui como é que funcionou a lógica do quanto aumenta no relógio de cada um dos alunos? No caso de João e da Maria? Sim, muito bom. Lá na questão, ele fala o seguinte, né? Eu vou botar aqui para vocês verem de novo as respostas. Maria, plural. Então, galera, na questão número 2, vocês estão vendo aí, eu espero que estejam vendo. As alternativas eram 12 de março à meia-noite. Não. B, 13 de março ao meio-dia. Não. C, 14 de março às 14 horas. Se a gente tivesse esquecido de somar as 12 horas, seria o gabarito, né? Pegadinha. Também não. D, 14 de março às 10 da noite. Também não. Então só pode ser o gabarito na letra E. Dia 15 de março às 2 da manhã. Esse João e essa Maria, hein? Isso daí, galera, vai entrar no conteúdo de dependência entre grandezas, tá? De relação entre grandezas e medidas, no caso que a gente está medindo hora. Medir tempo também é uma medida. Certinho? Eu espero que sim. Senhoras, senhores, senhoritos e senhoritas, estamos tranquilos com a correção dos 2 primeiros exercícios da revisão? Então vamos para o terceiro. Vamos lá. Terceiro exercício. Anualmente são utilizados 3,8 mil quilômetros cúbicos de água doce existente no planeta. Destes, 10% são para uso doméstico, o que corresponde em litros lá. Então, galera, é uma questão de conversão. Ele quer que você converta 10% de 3,8 mil quilômetros cúbicos para litro. Então, quer saber quantos litros são. Eu acho que o gabarito é a letra C, eu não tenho certeza. Mas vamos fazer a continha aqui. Então, o consumo total, que ele falou, é de 3,8 mil quilômetros cúbicos. Seria muito legal se vocês vissem o que eu estou escrevendo, né? Mas tudo bem. O consumo total de água é de 3,8 mil quilômetros cúbicos por ano. Desses, 10% são para uso doméstico. Então, vamos calcular. Lembrando, galera, 3,8 mil é a mesma coisa que 3.800, tá? Vamos calcular 10% desse valor. 10% de 3.800 é igual a 380. Então, o consumo doméstico por ano no mundo é de 380 quilômetros cúbicos de água doce. De acordo com essa questão, tá? Isso não é isso que eu estou dizendo, não. Ele quer saber quanto é esse valor em litros. Se você olhar lá, tem 380 trilhões de litros, tá? Mas isso aqui pode ser para trollar a gente. A gente tem que lembrar como é que faz para converter de quilômetro cúbico para litro. E aí é meio chatinho, tá, gente? Por quê? Quilômetro cúbico é uma unidade que é múltipla do metro cúbico, né? Mas depois dela vem o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, para enfim vir o metro cúbico. Aí depois tem as unidades que são submúltiplas. Se vocês lembrarem da aula, espero que sim, da revisão,
Para converter uma unidade maior para uma menor, na unidade de volume, que é de terceira dimensão, para cada casinha que você anda, você multiplica por 1000. Certo? Ou, como eu prefiro, né, notação científica, 10 ao cubo. Ou seja, 380 quilômetros cúbicos são 380 vezes 10 a nona metros cúbicos. Mas essa resposta está em metros cúbicos. Seriam 380 trilhões de metros cúbicos. Porque 10 a nona é bilhão, tá? 380 vezes 10 a nona seriam 380 bilhões de metros cúbicos. Para converter para litro, cada 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou seja, 1 metro cúbico é 10 ao cubo litro. Então vai ficar 380 vezes 10 a nona vezes 10 ao cubo litro. 10 ao cubo vezes 10 a nona é 10 elevado a 12. Isso significa que esse cara vai dar 380 trilhões de litros. Só para lembrar, tá? Se você esqueceu, 10 ao cubo é 1000. 10 à sexta mais 3 zeros é milhão. 10 à nona é bilhão. E 10 a 12 é trilhão. Quilo, mega, giga e tera. Galera, vocês já sabem qual é a pergunta, né? A pergunta é a clássica, né? Ficou alguma dúvida? Sim, gabarito na letra E, 380 trilhões, letra E. Professor, eu só tenho uma pergunta. Passa. Esses dados que 380 trilhões, você acha que tá próximo do real ou é só para uma questão mesmo? Cara, o problema dessa questão é que ele não bota a fonte, né? Aham. Eu acho que está bem próximo da realidade, sim. Porque, na verdade, 10% para consumo doméstico é até um pouco de exagero. O consumo de água doméstico é em torno de 5 a 8% do consumo de água doce do planeta. Você já deve ter visto em geografia, quando vocês estudaram água virtual, não é isso? Sim. O maior consumo realmente é no meio agrícola. Sim. Eu acho que 75% da água é na agricultura. Mas eu acho que é uma aproximação real. Se você pensar, dá para aceitar. Obrigado, professor. Nada, tamo junto. Senhores, senhoras, senhoritas, podemos ir em frente, sem olhar para o lado? Galera, é importante vocês dizerem se tiveram dúvida ou não. Uma outra coisa que eu podia ter feito aqui era botar direto para decímetro cúbico, tá? Porque decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Aqui eu botei metro cúbico para economizar o quadro, para depois converter para litro, né? Que ainda tinha que multiplicar por 1000 mais uma vez. Mas se você botasse direto para decímetro cúbico, já sairia em litro direto. Tranquilão? Bom, então, para continuar, a gente vai agora para a quarta questão. A quarta questão é a seguinte. Vamos compartilhar a tela aí para vocês lerem, caso não estejam com a atividade aberta. Muito bom. Essa quarta questão, que está com o número 14 aí, diz o seguinte, ó. Um serviço deve ser realizado por indivíduos com a mesma capacidade de trabalho e trabalhando independentemente um dos outros. Nessas condições, 3 indivíduos realizam 40% do serviço
em 30 horas de trabalho. A essa altura, se acrescentarmos 2 novos indivíduos nas mesmas condições, em quantas horas o serviço estará terminado? Questãozinha de grandezas proporcionais e dependência entre grandezas, a famosa regra de 3. Vamos montar aqui o nosso quadro, então. A gente tem, galera, bem escrito aí, bem descrito, né, 3 variáveis. A quantidade de indivíduos que estão trabalhando, o tempo que eles levam para terminar o serviço e quantos por cento, qual porcentagem do serviço eles terminaram. Então, eu vou abrir a tela aqui para vocês verem um quadro e para que vocês me digam se concordam com essas 3 grandezas aqui. As grandezas são o número de indivíduos, a quantidade de horas que eles levam para terminar o serviço e o percentual do serviço que eles terminaram. Estamos de acordo? Sim, muito bom. Deixa eu abrir o chat aqui para ver vocês. Então vamos lá. Inicialmente, como ele fala, né? Nessas condições, 3 indivíduos realizam 40% do trabalho em 30 horas de trabalho. A essa altura, se acrescentarmos 2 novos indivíduos, então ao invés de 3, a gente vai ter 5 indivíduos, e eles têm que completar os 60% que faltam da obra, não é isso? Ele pergunta, né? Nas mesmas condições, em quantas horas o serviço será terminado. Para ser terminado, tem que completar 100%. Para completar 100%, eles têm que terminar 60% do trabalho. E a quantidade de horas é o que eu quero saber. Vamos descobrir dessas grandezas quais são diretamente ou inversamente proporcionais à variável. A nossa variável é a quantidade de horas. Vou botar uma setinha aqui. Eu já expliquei isso muitas vezes. Tanto faz para onde a setinha está apontada. Isso aqui é só para dizer para a gente quem está na mesma direção, ou seja, é diretamente proporcional, ou quem está na direção contrária, ou seja, é inversamente proporcional. Pensem comigo. Se eu tenho mais indivíduos para trabalhar e o cachorro para latir, a obra vai terminar em mais tempo ou em menos tempo? Ou seja, a obra vai levar mais horas para ser concluída ou menos horas? Menos. Boa, então aqui eu vou ter o quê? Que esse cara aqui é inversamente proporcional, a setinha dele fica no sentido contrário. Esse e esse são inversamente proporcionais, setinha em sentidos diferentes. Se eu tenho mais homens para trabalhar, eles vão realizar uma maior porcentagem do trabalho ou uma menor porcentagem do trabalho? Maior. Então, aqui setinha na mesma direção. Quanto maior é o percentual de obra que eu preciso concluir, mais horas eu preciso trabalhar. Né? Quanto mais horas eu trabalho, maior é o percentual concluído, diretamente proporcional. Lembrando como é que a gente faz para resolver a regrinha de 3. A variável fica do lado esquerdo na ordem que ela aparece, então sobre x, e aí aparece igual. As outras vão aparecer do outro lado da igualdade, multiplicando, respeitando a relação de diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente, aparece na mesma ordem. De cima para baixo, aqui, então de cima para baixo aqui também. 40 sobre 60. E se for inversamente proporcional, na ordem contrária. Eu odeio esses cachorros. 0 corta com 0. 30 está para x. Assim como 20 está para 18. 0 corta com 0. 2x é igual a 54. X é igual a 27. E aí a gente tem o nosso gabarito, 27 horas na letra C. Muita gente pode até ficar bugada com essa resposta, porque tem aquela ânsia, né? Tipo, se o percentual é maior,
Então a quantidade de horas tem que ser maior. Pô. Se para terminar 40% eles levaram 30 horas, como é que para terminar 60% vai levar menos? Só 27 horas. Justamente porque a quantidade de trabalhadores aumentou e isso diminui a carga horária que vai levar para concluir a obra. Proporcionalmente, esse aqui é o resultado. Alguém fica com dúvida, galera, na hora de montar essa regrinha de 3? Nessas continhas aqui de multiplicação cruzada e tal, na hora de multiplicar as frações, alguém não entendeu alguma coisa? Se não tiver entendido, galera, pode falar. Se tiver entendido, vamos para a próxima. De boa, está Mac, de boa. Tá, vamos entender que isso aí é um siga em frente, olhe para o lado. Mac Zaga, muito bom. Quanto tempo que eu não ouço Mac Zaga? Rajada de Mac. Questão número 5. É essa 157 aí, galera. 157 é só o número da questão, tá? Por favor, não associe com outra coisa. A quantia R$4.000 deveria ser repartida em partes iguais por um certo número de pessoas. No momento da partilha, 4 dessas pessoas desistiram em benefício das demais. Nessas condições, a parte relativa a cada uma das pessoas remanescentes aumentou R$50. Qual o número de pessoas que deveriam ser beneficiadas e quanto recebeu cada uma depois das 4 desistências? Então, ele quer saber quantas pessoas deveriam ser beneficiadas e quanto cada uma recebeu depois que as outras desistiram. Então, não tem problema, gente. Bom, galera, dá para resolver essa questão de 2 maneiras. Tudo bem? Dá para resolver essa questão de 2 maneiras. Primeira maneira, que é a que eu, inclusive, não vou fazer. É você tentar montar o problema da seguinte maneira. Ó. Vamos chamar a quantidade de pessoas de X e o valor recebido por cada uma de Y. E a gente sabe que vai ser dividido 4.000 talqueis. Como eu vou dividir esse valor por essa quantidade de pessoas, cada um vai receber esse valor. Então, o valor recebido Y é igual ao total de dinheiro 4.000 dividido pela quantidade de pessoas X. Essa é a primeira equação. Poderia montar assim também, tá? X vezes Y é igual a 4.000. E aí resolver desse jeito aqui. Honestamente falando, senhores, tanto faz, vai dar o mesmo gabarito. Você escolhe o jeito que você achar mais fácil. Eu costumo fazer desse jeito, mas hoje eu vou fazer desse jeito aqui, porque dá o mesmo. A segunda equação ele fala que, para a segunda parte da equação, 4 dessas pessoas desistiram em benefício das demais. Então, a quantidade de pessoas que está na divisão dos R$4.000 é X menos 4. Fazendo com que cada uma dessas pessoas recebesse R$50 a mais. Certinho? Vocês conseguem enxergar aí tudo no quadro? Eu sou barrigudo, aí às vezes eu acho que a barriga está na frente. Para resolver isso daqui, galera, é uma questão de sisteminha. É uma questão de sisteminha. Eu vou resolver. Eu posso fazer de 2 maneiras. Eu posso trocar onde tem Y na segunda equação com 4.000 sobre X. E aí vai ter só X. Mas eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Não vou fazer isso agora, não. Primeiro eu vou passar esse 50 para o outro lado da igualdade. Então, dessa equação, eu vou ter o seguinte. Ó, Y é igual a 4.000 sobre X menos 4 menos 50. E agora, galera, eu tenho essa equação aqui, onde o Y está isolado, e essa equação aqui, onde o Y também está isolado. A gente tem 2 equações com 2 variáveis. Isso aqui é o que vocês conhecem muito bem. A gente chama isso de sistema. E resolver sistema é deveras tranquilo. Aqui, como o Y ficou isolado, certo? Eu vou usar o método da comparação. Como é que funciona o método da comparação?
o y da primeira é igual ao y da segunda. Porque é o mesmo y, de fato. Então, se o y da primeira é igual ao y da segunda, vale que 4.000 está para x, assim como 4.000 está para x menos 4, mais, menos 50. Assim eu tenho uma equação que só tem x e dá para resolver. Terceiro ano já está acostumado, aqui eu vou fazer a bundinha. Vou ter que 4.000 sobre x é igual a 4.000 menos 50 que multiplica x menos 4. Tudo isso sobre x menos 4. Vou fazer tudo de uma vez. Vou multiplicar cruzado e simplificar. Multiplicando cruzado eu vou ter 4.000 vezes x menos 4, essa terra aqui, igual a x vezes 4.000 menos 50x mais 200. 4.000 já tinha, 50 vezes x dá 50x, no caso negativo, no caso do sinal de fora, e menos 50 vezes menos 4 dá mais 200. Aliás, 4.000 mais 200 dá 4.200. Chuveirando aqui, 4.000x menos 4.000 vezes 4, 16.000, é igual a 4.000x menos 50x ao quadrado mais 200x. Fazendo a distributiva, eu vou ter isso, correto? Agora, olha só que bonito. 4.000x aparece dos dois lados da equação. Então, posso cancelar. Passando os dois termos do lado direito para o lado esquerdo, eu vou ter uma equação de segundo grau. 50x ao quadrado menos 200x menos 16.000 igual a zero. Então, olha só que bonitinho nossa questão. Acabou caindo numa equação do segundo grau. Vamos simplificar. Corto um zero de todo mundo. E eu posso simplificar aqui por 5. Eu tenho que resolver a equação x ao quadrado menos 4x. 1.600 por 5 dá 320. É isso mesmo. Então, galera, eu vou dar uma pausa aqui na escrita, porque provavelmente vou ter que apagar o primeiro quadro. Então, senhores, olhando aqui para a resolução da questão, eu acho que a parte mais complicada é essa primeira parte aqui de montar o problema, né? De montar a dependência entre as grandezas. Vocês conseguiram entender por que y é 4.000 sobre x e por que y mais 50 é 4.000 sobre x menos 4? Então, ó, só digita agora não, se tiver alguém que não entendeu. E, por favor, galera, não fica com vergonha, tá? Pode falar se não entendeu. É tranquilo. Qual parte você não entendeu, Ana Paula? Tudo bem. Duas pessoas não entenderam, então eu vou fazer o seguinte, ó. Usa o que vocês costumam chamar de raciocínio lógico para montar a lógica da questão. Eu não estou dividindo dinheiro para pessoas. A lógica é essa. Então, pensa da seguinte maneira. Vamos supor que sua mãe tenha 100 reais e queira dividir para 4 irmãos, sei lá. Não a sua mãe. Uma mãe tenha 4 crianças para dividir 200 reais. Se ela tem 4 crianças para dividir 200 reais, em partes iguais, ela vai pegar os 200 e dividir por 4. Então, o valor recebido, que nesse caso, desse exemplo, é 50, vai ser igual à divisão dos 200 reais pelas 4 crianças. O valor que cada criança recebe é igual ao total de dinheiro que a mãe tem, dividido pelo total de crianças que ela vai dividir. Concorda? Aqui é o mesmo esquema.
Tá? O que acontece é que existe esses R$ 4.000 que vão ser divididos entre uma quantidade de pessoas. E essas pessoas, cada uma vai receber um certo valor. Tudo bem? Eu não sei quantas pessoas são, por isso eu chamei de X, e eu não sei quanto cada uma vai receber, por isso eu chamei de Y. Mas eu sei que o valor que cada uma recebe, Y, é igual ao total de dinheiro disponível, 4.000, dividido pela quantidade de pessoas. Sei lá, se fossem 8 pessoas, cada uma ia ganhar R$ 500. Por quê? 4.000 dividido por 8 dá 500. 8 vezes 500 dá 4.000. Deu para entender? Sim, 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 sim. Tá bom. Aqui é o mesmo esquema. Eu tenho 4.000 para dividir para uma certa quantidade de pessoas e isso vai fazer com que cada pessoa receba uma quantidade de dinheiro. Inicialmente, a regra é essa. O valor recebido, Y, é igual ao total de dinheiro, 4.000, dividido pela quantidade de pessoas, X. Porém, nesse grupo tinha os bons samaritanos, né? A galera que gosta de ajudar o próximo, os benevolentes, os arautos da paz. E eles pensaram da seguinte maneira: vamos desistir desse valor, assim a gente divide esse valor que viria para a gente entre os que não saíram. É como se, sei lá, os 4.000, não falei, 4.000 dividido por 8 daria 500, né? Aí vamos supor que desses 8, 3 desistiram. Então, em vez de dividir para 8, vai dividir para 5. 4.000 dividido para 5 vai dar quanto? 800, não é isso? Então, cada um, ao invés de receber R$ 500, vai receber R$ 800, porque teve uma certa desistência. Menos pessoas para dividir, aumenta o valor que cada uma recebeu. Show? Foi o que aconteceu aqui, ó. Como 4 pessoas desistiram, então, ao invés de dividir os 4.000 por X, eu vou dividir os 4.000 por X menos 4, que é o total de pessoas. E isso vai fazer com que cada pessoa, ao invés de receber Y, receba Y mais 50. Simples assim. Dessa maneira, eu tenho essas duas equações. Y é igual a 4.000 sobre X e Y mais 50 é igual a 4.000 sobre X menos 4. Para ficar o Y sozinho, eu peguei o 50 e troquei de lado. Certo? 4.000 sobre X menos 4, menos 50. Foi a parte do início. Ficou com dúvida ainda aí, vocês que estavam com dúvida e não queriam falar? Agora foi. Bom, então, y igual a y, resolve esse sistema, faz a bundinha, multiplica cruzado, chega na equação de segundo grau e resolve a equação de segundo grau. Alguém até já deve ter resolvido essa equação aí enquanto eu estava explicando, certo? A equação de segundo grau, eu acredito que não seja um problema para vocês, não nessa altura do campeonato. E aí, o que a gente vai ter? Delta é igual a menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 320. Delta vai ser igual a 16. Mais, aqui dá 1.240, não é isso? 1.280. 4 vezes 300 dá 1.200, 4 vezes 20 dá 80. Então, delta é igual a 1.296. Que, para nossa sorte, tem raiz exata. O x vai ser igual a menos b, menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 1.296, sobre 2 vezes a, que é 1. Vai dar 4, mais ou menos, raiz quadrada de 1.296 é 36, sobre 2. 4 mais 36 dá 40, 40 sobre 2 dá 20. 4 menos 36 dá menos 32, menos 32 sobre 2 dá menos 16. Como x representa a quantidade de pessoas, eu posso ter menos 16 pessoas? Não faz sentido, né? Então, a resposta verdadeira é 20 pessoas. Então, 20 pessoas. Inicialmente, 20 pessoas, 4.000 dividido por 20, 400 dividido por 2,
inicialmente R$ 200 para cada pessoa. O que aconteceu depois? 4 saíram, então ficou 16 pessoas. Cada uma recebeu R$ 50 a mais. Então, cada uma recebia 250. Voltando à pergunta, já estourou nosso tempo. Não preciso fazer isso. Voltando à pergunta, questão 5. Né? Qual é o número de pessoas que deveriam ser beneficiadas, ou seja, o valor inicial de pessoas, 20, e quanto recebeu cada uma das pessoas depois das 4 desistências? Depois das 4 desistências, R$ 250. Então, inicialmente eram 20 com 200, depois de 4 desistências ficaram 16 com 250. Então, inicialmente 20 pessoas e R$ 250, gabarito na letra C. Show do milhão? Vocês gostam de colocar a equação de segundo grau, né? Eu acho que chegar na equação de segundo grau que é o mais complicado. Gente, eu sei que eu já falei isso antes, vamos falar de novo. Tem uma porcaria de um cachorro aqui que não para de latir 1 minuto. Deve ser um pincher amaldiçoado. Então, ele está latindo o tempo todo. Aliás, eu comecei a falar e ele parou de latir. Quando eu parar de falar, ele vai começar a latir de novo. Tudo bem? Então, desculpa aí por isso, tá? Causas ambientais fogem um pouco do controle. Vamos para a última, então? Eu sei que eu já estourei meu tempo, mas pelo menos a gente vai sem dever nada. Questão 6, que é a questão de número 180. Dora e Aldo constituíram uma sociedade comercial nos seguintes termos. Dora contribuiu com 4/9 do capital e Aldo com o restante. Galera, se liga no denominador, não é 9? O restante é o que falta para completar as 9 partes. O denominador representa a quantidade de partes. Se Dora entrou com 4/9, quer dizer que ela entrou com um valor que corresponde a 4 partes de 9. Então, o Aldo entrou com o restante, né, que é 5 partes de 9, ou seja, 5/9. Se o lucro de R$ 18.000 deve ser dividido entre os dois, a parte que caberá a Dora é de quanto? Eu acho que vocês já estão cansados desse tipo de questão. Eu vou botar aqui o gabarito do jeito que eu faria, que é o jeito mais rápido de chegar no gabarito. Creio eu. É a seguinte maneira, ó. Se o capital é de tal maneira que a Dora deu 4/9 e o Aldo deu 5/9, isso significa que, como eu não sei quanto cada um deu, a Dora deu 4x e o Aldo deu 5x, totalizando 9x, que é o total. Certo? Simples assim. A Dora deu 4x, o Aldo deu 5x, totalizando 9x, que é o capital. Então, como a Dora deu 4 partes de 9 e o Aldo deu 5 partes de 9, a Dora vai receber proporcionalmente a 4 e o Aldo proporcionalmente a 5. Então, a Dora vai receber 4/9 do lucro. O lucro não foi de 18.000? Então vai ser 4/9 vezes 18.000. Olha só que bonitinho, 18 dá para dividir por 9. Dá 2. Então aqui é 2.000. Ou seja, a Dora recebeu R$ 8.000 de lucro. R$ 8.000 de lucro é o gabarito na letra
Ah. Galera, eu sei que eu falei com a tela aparecendo aí, mas eu vou mostrar para vocês como é que ficou o quadro, tá? Então não se preocupe. Então, mais uma vez. Isso aqui, galera, é regra de sociedade. Ele poderia ter feito até de uma maneira mais difícil, tá? Mas ele já deu as frações para a gente, então facilita muito. Se Dora entrou com 4 nonos do capital, então ela vai receber 4 nonos do lucro. O lucro foi de 18 mil, então ela recebe 4 nonos de 18 mil, ou seja, a Dora recebe 8 mil reais por gabarito na letra A. Como é que ele poderia cobrar isso de mais difícil? Falar o seguinte, ó, ao formar a firma, Dora e Aldo entraram com os seguintes capitais. Dora com fulano, Aldo com ciclano. O lucro obtido após tanto tempo de operação foi de tanto. Quanto proporcionalmente Dora vai receber? Aí ele poderia fazer assim, porque ao invés de dar direto a fração para a gente, como ele já deu, então a gente teria que descobrir que fração é essa que corresponderia ao lucro obtido, ao lucro recebido por cada um. Bom, senhoras, senhores, senhoritas, o que eu tinha para corrigir com vocês hoje era isso. Deixa eu ver se eu apareço aqui. Apareço. Então, eu peço para que vocês digam se ficou alguma dúvida na correção dessa questão ou de qualquer outra questão, para a gente poder encerrar aqui a gravação. Pode falar no áudio também, tá, gente? Eu quero ver a voz de vocês. Papai tá com saudade. Tudo bem, então. Posso sim, acho. Você quer entender o quê? A parte da divisão do lucro ser 8 mil ou por que é 4 nonos também o que ela vai receber? Tá, então, literalmente porque a regra de divisão de sociedade é feita dessa forma. Né? O valor que você recebe de lucro é proporcional a quanto você investiu naquela empresa, naquele negócio. Vamos supor que nós dois vamos abrir, sei lá, uma gráfica. Aí, para a gráfica funcionar, a gente precisa de 50 mil reais de equipamento, por exemplo. Eu tenho 40 mil, você tem 10 mil. A gente juntou nosso dinheiro, compramos os equipamentos. A gráfica funcionou um mês, e nesse um mês a gráfica deu de lucro, vamos botar 10 mil reais. Eu dei 50 mil, eu dei 40 mil para a sociedade, você deu 10 mil para a sociedade. A gente vai dividir esse dinheiro em partes iguais? Ou, teoricamente, quem deu mais tem que receber mais? Então, aqui é a mesma coisa. Quem deu mais fica com mais, quem deu menos fica com menos. Geralmente a gente trabalha com o valor do dinheiro, o valor numérico. Mas esses valores numéricos, quando a gente pegar o total do capital, vão formar uma razão. Por exemplo, se eu dei 40 mil e a gente precisava de 50, quer dizer que eu dei 40 mil de 50 mil. 40 mil de 50 mil é 4 quintos. Entendeu? Ou 80%. 10 mil de 50 mil é 1 sobre 5, ou 20%. Então, o que eu vou receber do lucro é 4 quintos, 80%, e o que você vai receber do lucro é 1 quinto, 20%. Se deu 10 mil, é 8 para mim, 2 para você. Deu para entender essa lógica? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de trabalhar com os valores em dinheiro, né? Em vez de trabalhar com os valores em dinheiro, ele decidiu direto, de brinde, dar para você as frações. A Dora entrou com 4 nonos. E o Aldo entrou com 5 nonos, que é o restante, né? Para completar 9, 4 mais 5 dá 9, então o Aldo tem que ter entrado com 5. Desculpa pela gagueira. Então, se ela entrou com 4 nonos do total, ela vai receber 4 nonos do total. 4 nonos do lucro é 4 nonos de 18 mil. 18 dividido por 9 dá 2, então vai ficar 2 mil vezes 4. A Dora recebe 8 mil e, no caso, o Aldo vai receber 10 mil. Senhoras, senhoras, senhoritos, senhoritas, dito isso, eu vou encerrar aqui a gravação, mas se der para esperar um pouquinho, não saiam, que eu quero conversar com vocês, tá? Sem estar gravando. Forte abraço e até.